Você já sentiu aquilo, aquela sensação incômoda de que por mais que se esforce, por mais que estude, treine, trabalhe e tente ser o cara legal, o cara bem-sucedido, o cara atencioso, ainda assim existe outro homem que a enxerga primeiro, que a ouve rir mais alto, que a leva para casa enquanto você fica ali, tentando entender o que ele tem que você não tem. O problema nunca foi o que você faz. O problema é a arena onde você escolheu lutar. Você está tentando ganhar uma guerra, sendo um soldado melhor no exército errado. E o pior, você nem sabia que existiam outros exércitos. O homem comum vive obcecado pela comparação. Ele acorda, olha para o lado e vê um concorrente. Ele vai dormir ruminando o que o outro fez e ele não fez. Essa corrida invisível, essa competição silenciosa, é o veneno mais lento e destrutivo que você pode injetar na sua própria psique. Porque enquanto você corre atrás de ser o melhor, você está, na verdade, implorando para ser aceito no jogo dos outros. E no fundo, você sabe, ser o melhor ainda é ser uma versão deles. Ainda é jogar pelas regras deles. Ainda é dançar a música que eles escolheram. O desejo oculto que move tudo isso não é simplesmente pegar mais mulheres. É mais profundo. É o desejo de ser inevitável, de ser aquele cara que não precisa pedir passagem, porque o caminho já se abre diante dele. De ser alguém cuja presença é sentida antes mesmo de entrar na sala. E a ferida que precisa ser curada aqui é a da comparação, que transforma qualquer homem num eterno imitador. Um fantasma que copia gestos, frases e atitudes de outros, esperando que o resultado mude. Mas não vai mudar. Porque você não pode ganhar um jogo, sendo uma cópia mal feita de quem já joga ele há anos. A serpente que você precisa matar não é a concorrência, é a necessidade interna, quase doentia, de ser o melhor. É essa ânsia por validação através da superioridade que mantém você preso na roda dos ratos. Ser melhor significa que você ainda está dentro do mesmo sistema de pontuação. Ser diferente significa que você cria o seu próprio sistema. E quando você cria o seu próprio sistema, você se torna incomparável. Não há placar, não há ranking. Há apenas um território novo, desconhecido, que só você habita. E é para dentro desse território que a mulher que realmente importa vai querer ser convidada. Por que se tornar mais interessante a afasta? Você conhece o tipo. O homem que se mata na academia até os ossos doerem. Que faz cursos, pós-graduações, que lê livros de desenvolvimento pessoal, que viaja para lugares instagramáveis, que acumula hobbies impressionantes. Ele faz tudo isso com uma esperança secreta. Que ela olhe para ele e pense, uau, este homem é incrível. E então, quando ele finalmente se sente pronto, quando acha que seu currículo emocional está impecável, ele se aproxima. E ela escolhe o cara que parece não se importar com nada disso. O cara que tem a metade do shape, a metade do dinheiro e a metade dos hobbies. E você fica ali, com o peito estufado de conquistas, mas vazio de desejo. O que aconteceu? A lei da escassez aplicada à personalidade explica. Quando você tenta melhorar para ser aceito, você entrega o controle. O seu valor, a sua atratividade, a sua posição, tudo isso passa a ser definido pelo sistema de pontuação dela. Você vence uma partida que ela mesma criou, moveu as traves e apitou. Ser diferente é criar o seu próprio tabuleiro. Para o cérebro feminino inconsciente, um homem tentando ser melhor está em modo de oferta. Ele é abundante, disponível, ansioso. Ele grita minha escolha de cada poro. Um homem que é simplesmente diferente opera em modo de demanda. Ele é escasso, único, impossível de ser precificado. E o que é raro, o que não tem preço, desperta um tipo de atenção que dinheiro nenhum compra. A sua gentileza, o seu esforço, os seus elogios não são rejeitados por serem ruins. Eles são rejeitados por uma razão muito mais cruel. Eles são previsíveis. O tédio é o assassino silencioso do desejo. E a previsibilidade é o solo fértil, onde o tédio cresce, floresce e sufoca qualquer faísca de atração.
Ela já conhece esse roteiro. Ela recebe versões dele de dezenas de homens todos os dias. O cara legal que elogia. O cara esforçado que mostra suas conquistas. O cara romântico que entrega flores. Todos eles estão no mesmo exército, lutando a mesma guerra, usando as mesmas armas. E todos eles perdem. A consequência prática dessa virada de chave é libertadora. Você para de correr atrás de diplomas de bom partido. Você para de acumular troféus para uma vitrine que nem é sua. Você começa, enfim, a cultivar um território psicológico que só você habita. Um lugar onde as regras são suas, os silêncios são seus, e a presença é um convite, não uma súplica. O silêncio dela, depois disso, não será mais um convite para você fazer mais barulho. Será um espaço vazio, uma ausência que pesa. E no fundo do poço desse silêncio, ela vai começar a sentir falta do único cara que não tentou impressioná-la. Enquanto você corria para ser o leão mais forte da savana, ela já estava fascinada pelo pássaro de penas azuis que nunca tinha visto antes. O leão, ela já conhece. O previsível, ela descarta. O imprevisível, ela deseja decifrar. A arte de ser uma pergunta sem resposta. A sensação de ser sempre mais um, corrói a alma masculina de um jeito silencioso. Você está ali, presente, atencioso, respondendo rápido, mostrando interesse, e no fundo da sua mente, existe um sussurro constante. Se eu não mandar mensagem agora, ela vai me esquecer. Se eu não estiver ali, outro vai ocupar meu lugar. Essa ansiedade é o preço que você paga por terceirizar sua relevância. Você entregou o controle da sua presença para a memória dela. E a memória feminina, quando não estimulada pelo mistério, é implacavelmente prática. O efeito Zeigarnik, um conceito sólido da psicologia, mostra que a mente humana tem uma obsessão quase doentia por tarefas e estímulos incompletos. Um filme interrompido no meio, uma frase sem ponto final, um nome que você não consegue lembrar. Isso gera um loop mental, um replay inconsciente que consome atenção. Agora aplique isso a você. Um homem diferente não se completa. Ele não entrega toda a sua personalidade no primeiro encontro. Ele não explica todas as piadas. Ele não se justifica quando é mal interpretado. Ele cria um hiato, um espaço vazio, uma pergunta no ar. E é dentro desse hiato que a obsessão dela nasce. Ser melhor significa estar sempre disponível para provar o seu valor. É o funcionário exemplar que mostra resultado a todo momento. Ser diferente significa ter partes da sua vida, do seu pensamento e da sua emoção que são inacessíveis. Não porque você está escondendo algo por medo, mas porque você simplesmente não deve satisfação sobre tudo. É nesse não, nesse limite colocado com naturalidade, que você constrói o verdadeiro poder. O poder dela vir até você. E ela virá. Não porque você a convenceu, mas porque você despertou nela a necessidade de resolver o quebra-cabeça. A consequência prática é uma mudança de postura que ecoa em todos os aspectos da sua vida. Você aprende a usar o silêncio como uma ferramenta, não como uma punição. Você descobre que sumir por um dia não é um jogo tático barato. É a consequência natural de quem tem um mundo interior tão rico que não precisa da atenção dela para sobreviver. Um mundo que existia antes dela e continuará existindo depois. E é justamente essa autonomia inabalável que funciona como um campo gravitacional, puxando-a para dentro da sua órbita sem que ela perceba como entrou ali. Não seja o mapa que ela pode ler em 5 minutos. Seja o território inexplorado. Ela não sentirá falta da sua mensagem de bom dia. Mensagens de bom dia, ela recebe de outros 5. Ela sentirá falta do eco, da última palavra enigmática que você deixou no ar, da piada que você não terminou, do olhar que desviou no momento exato em que ela esperava que você se entregasse. Torne-se a ausência que pesa mais do que a presença de qualquer outro. Quando você para de querer ser desejado, você se torna desejável.
A necessidade constante de validação é uma das feridas mais profundas que o homem moderno carrega, muitas vezes sem sequer saber. Cada mensagem não respondida vira uma ferida exposta. Cada elogio recebido é um alívio temporário, um analgésico que logo perde o efeito. Cada like nos stories é um termômetro do seu valor. A sua vida aos poucos vira uma montanha russa emocional, cujos altos e baixos são controlados pela atenção que uma mulher decide ou não te dar. E o pior, ela percebe isso. O inconsciente feminino é uma sonda de alta precisão para detectar necessidades emocionais. Ele fareja carência como um cão fareja medo. Quando você quer algo dela, atenção, sexo, validação, uma resposta, um afago, você emite sem palavras, um sinal claro. Eu sou o espectador, você está no palco. Você entrega a ela o papel de juíza da sua autoestima. O homem diferente opera no polo oposto. Ele não quer nada dela, ele apenas é. E esse ser sem necessidade, sem pedido, sem súplica silenciosa, faz algo devastador. Coloca ela na posição de espectadora. Agora é ela quem olha. Agora é ela quem se pergunta. Agora é ela quem sente a ansiedade de ser vista e escolhida por ele. A revelação aqui é dura, mas necessária. A mulher não foge do homem legal. Isso é um mito confortável, que homens fracos contam para si mesmos. Ela foge do homem que usa a legalidade como moeda de troca. O homem que é gentil esperando que ela retribua com afeto. O homem que é atencioso esperando que ela recompense com sexo. O homem que ouve os problemas dela, esperando que ela finalmente o enxergue como o bom. Esse homem não é legal. Ele é um vendedor disfarçado de amigo. E o produto que ele vende é a própria necessidade. O homem diferente, por outro lado, não troca. Ele presenteia. Ele dá atenção sem escrever uma fatura invisível. Ele ouve sem calcular quantos pontos ganhou. E quando você presenteia a atenção sem esperar nada em troca, você quebra o contrato tóxico da necessidade. Você se torna a exceção. O único que não quer nada. E o que não quer nada é o único que tem poder para escolher tudo. A consequência prática disso é uma liberdade que poucos experimentam. Você internaliza de verdade que a rejeição não é uma medida do seu valor como homem. É um simples desalinhamento de frequências. Uma desafinação. Um não que não diz nada sobre você e tudo sobre o momento. A ansiedade de performance desaparece. Você flerta não para conquistar uma mulher, mas para expressar quem você é. E essa expressão autêntica, sem medo, sem roteiro, é magneticamente diferente de todos os outros homens que estão ali para tirar nota, agradar e ser escolhidos. Enquanto você a trata como um troféu a ser conquistado, ela sente o peso da sua ambição nos ombros, e peso cansa. O homem diferente a trata como um fenômeno da natureza. Você não negocia com o vento, você sente o vento. Quando você não precisa que ela goste de você, ela se pergunta, o que ele tem que ninguém mais tem? E nesse ato de se perguntar, você já venceu. O silêncio depois da tempestade, e porque ele é inesquecível. Ser esquecido é uma dor silenciosa, que muitos homens carregam sem nomear. Você está ali, no meio da conversa, no meio do bar, no meio da vida dela. E de repente percebe que apesar de todos os seus esforços, não há nada que faça você saltar na memória dela. Um móvel funcional. A multidão de caras que fazem as mesmas coisas, dizem as mesmas frases, e provocam as mesmas reações, é um borrão indistinto. O princípio do contraste estudado por von Restorff é implacável. Nós não nos lembramos do que é comum, lembramos do que é um desvio. Em um número de homens ansiosos para agradar, aquele que ouve mais do que fala é um desvio. Em um mundo de homens que fazem piadas para quebrar o gelo, aquele que usa um silêncio confortável é um desvio. Em um mundo de homens que competem para ver quem é mais interessante, aquele que observa sem a necessidade de provar nada se torna instantaneamente inesquecível. Você não precisa ser o mais divertido, o mais forte, o mais rico ou o mais romântico. Você precisa ser o único que, quando ela está falando, faz ela se sentir a única pessoa na sala. A diferença não está no que você tem. Está na direção da sua energia.
Todos os outros homens apontam a energia para fora, para impressionar, para mostrar, para provar, para conquistar. Você aponta para dentro. Você observa, você absorve, você processa, e quando você finalmente responde, não é com um discurso ensaiado. É com uma observação que mostra que você realmente estava ali. O que você não faz nesse contexto é tão importante quanto o que você faz. Você deixa de reagir, você deixa de competir, você deixa de fazer parte do barulho ensurdecedor da mediocridade masculina desesperada. Em uma orquestra, são as pausas que fazem a música ser bonita. Sem o silêncio entre as notas, o som é apenas ruído. Seja a pausa na sinfonia carente dos outros homens. Quando todos falam para serem ouvidos, fique em silêncio e observe. E no momento em que você finalmente falar, cada palavra sua terá o peso de um trovão. A provocação é o convite para você mostrar que não se quebra. Sentir-se manipulado é uma das experiências mais corrosivas para a psique masculina. Ela some por 3 dias e volta como se nada tivesse acontecido. Ela responde com uma palavra seca, no meio de uma conversa quente. Ela posta uma foto com um amigo e espera que você veja. Cada um desses movimentos parece um ataque calculado, e você fica ali, confuso, reativo, tentando decifrar o código. Mas não é um ataque, é um teste, o teste de congruência. O inconsciente dela precisa saber: o que eu vejo é o que eu vou ter. Se você se diz calmo, mas explode por causa de um like no Instagram, você falhou. Se você se diz confiante, mas precisa justificar cada uma das suas escolhas, você falhou. Se você se diz seguro, mas manda 3 mensagens seguidas porque ela não respondeu a primeira, você falhou. O homem diferente é inerte emocionalmente às provocações. Não porque ele não sente, não porque ele é um robô, mas porque a emoção dele não é um espelho da ação dela. A bússola dele é interna. Ele não dança conforme a música que ela toca. Ele já tem a própria música. A revelação mais desconfortável, e também a mais libertadora, é esta. Quando ela te provoca, te ignora ou te testa, ela não está querendo te machucar. Ela está inconscientemente rezando para que você seja o homem que não cai nessa. Ela quer, no fundo, ser aliviada do fardo pesado de ter que administrar o ego frágil de um homem. Ela quer descansar. Ela quer sentir que, ao lado daquele homem, pode ser confusa, caótica, contraditória, porque ele não vai ruir. Ele vai continuar ali, inabalável. Quando você falha no teste, quando você reage, se justifica, implora, xinga ou se desespera, você se torna igual a todos os outros. Mais um na longa fila de homens que entregaram o controle emocional nas mãos dela. E ela, sem saber explicar porquê, perde o interesse. A consequência prática é uma mudança de postura radical. Você começa a ver o caos emocional dela como uma paisagem, não como um campo de batalha. Você deixa de ser reativo e se torna responsivo. Você ri de um teste de ciúmes. Você ignora uma provocação com elegância. Você devolve a responsabilidade da emoção para quem a criou. Ela vai jogar fogo no seu castelo para ver se você corre apagando as chamas, ou se você observa o fogo de cima da muralha, inabalável. O homem comum corre e se queima. O homem diferente sabe que castelos são feitos de pedra. Ele não apaga o fogo. Ele espera o fogo se apagar sozinho, enquanto ela, cansada do próprio show, se pergunta como você conseguiu ficar tão calmo. A corrida para ser melhor é uma corrida para o esquecimento. Você corre, ofega, se compara, se frustra, tenta de novo, e no final percebe que o pódio não leva a lugar nenhum. Ser diferente é abandonar a pista, é parar de correr atrás de um prêmio que nem existe, e começar a construir um lugar, um território, uma presença, uma forma de ser que não pede licença porque não precisa dela. A dor da comparação morre no exato momento em que você entende que não é uma versão pior do bad boy, ou uma versão falha do bonzinho. Você é uma espécie completamente nova. Algo que ela nunca viu antes. E o desconhecido
para a psique feminina, é sempre mais atraente do que o previsível. A carência de atenção, aquela sede que te fazia checar o celular a cada minuto, se dissolve quando você se torna a própria fonte de atenção que buscava fora. Você não precisa mais que ela te note. Você já se notou. E esse auto-reconhecimento é magnético. Não se trata de criar um personagem. Não se trata de usar técnicas ou joguinhos. Trata-se de remover camadas, camadas de necessidade, de validação, de desespero silencioso, de aprovação barata. A sua socialização masculina te ensinou a competir, te ensinou que o valor está em vencer o outro, te ensinou que você precisa ser o melhor para ser escolhido. Mas a natureza não funciona assim. O ímã não é o melhor metal, é um metal com uma propriedade diferente. Pare de querer ser o melhor jogador no jogo dela. Crie o seu próprio jogo. Ela pode não entender as suas regras no início. Pode estranhar o seu silêncio, a sua calma, a sua falta de necessidade. Pode até se afastar confusa. Mas o mistério do seu mundo, a profundidade que ela pressente, mas não consegue decifrar, fará com que ela queira visitá-lo. Enquanto os outros homens imploram por um passe VIP, para o mundinho dela, para a atenção dela, para o corpo dela, você já é o dono do parque. E ela, no fundo do seu inconsciente ancestral, sempre quis um homem que a guiasse por um lugar que ela nunca esteve. Seja esse lugar. Seja diferente. Porque o diferente é o único que não pode ser substituído. E o insubstituível, cedo ou tarde, é sempre procurado.